A fim de entrar no tema sobre o juízo investigativo, bem como as outras doutrinas que o circundam, é necessário entender de onde ele surge, como ele surge e por que ele surge. E nesse sentido, há que se falar daquele movimento que ficou conhecido como o movimento millerita. Guilherme Miller foi um agricultor, um camponês do Nordeste dos Estados Unidos, que possivelmente estudou com a sua mãe ao longo da infância e da juventude. Portanto, alguém pouco douto, inculto, ainda que pudesse ser ávido pela leitura e curioso, ao passo que tal curiosidade poderia lançá-lo à busca, o que de fato se verifica quando ele, como veremos, vai atrás de uma interpretação de uma passagem do livro de Daniel. Portanto, é dessa pessoa que estamos falando, ou seja, alguém acostumado com a lida, por que não dizer, primária da agricultura, do trato com os animais e com as plantas, que de uma hora para outra se vê como um hermeneuta das escrituras sagradas em um texto que não é simples, é simbólico, não é literal, e tal pessoa se torna, como veremos posteriormente também, o pai da interpretação bíblica segundo a própria Ellen White. Estamos falando, é bom que se tenha em conta, do século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, porque ele se converte em 1816, como logo veremos, ou seja, um tempo de precário acesso a livros e fontes e dicionários, possivelmente ainda naquele contexto de discussão de quais seriam os livros que deveriam compor a Bíblia dentro de uma perspectiva protestante, perspectiva essa própria dos Estados Unidos, por conta de ser um país de colônia inglesa, protestante, anglicana. Então, tudo isso é preciso ter presente, ao passo que é daí que surgirão os erros dos adventistas, dos milleritas, daqueles que fundaram o germe do movimento adventista do sétimo dia, dos quais brotaram e surgiram todas as outras doutrinas que hoje compõem as 28 crenças adventistas do sétimo dia, especialmente aquelas correlatas ao assunto em torno de Daniel 8,14. E eis o que nós encontramos no Tratado de Teologia Adventista acerca do assunto. Em Lowhampton, Nova York, o fazendeiro Guilherme Miller começou a fazer um estudo cuidadoso da Bíblia na época de sua conversão, em 1816. Após 2 anos de investigação, portanto 1818, concluiu que, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, abre aspas, dentro de no máximo 25 anos, reticências, todos os assuntos da nossa condição presente serão encerrados. Fecha aspas. Miller passou outros 5 anos examinando e reexaminando os argumentos favoráveis e desfavoráveis a seus pontos de vista. Somente então ficou convencido não só da proximidade da vinda de Cristo, mas também da obrigação que tinha de compartilhar sua crença. Sendo autodidata e tímido por natureza, Miller receava sair para proclamar o que havia descoberto em seus estudos proféticos. Em 1831, Guilherme Miller se comprometeu perante Deus de que se alguém fosse convidá-lo para pregar, ele, abre aspas, iria e lhes contaria o que encontrou na Bíblia sobre a vinda do Senhor. Fecha aspas. Mal havia terminado de fazer essa oração quando chegou um rapaz levando o convite para o fazendeiro estudante da Bíblia fazer uma palestra numa reunião de reavivamento. Surpreso com a pronta resposta, Miller lutou com Deus em oração durante 1 hora, até sentir que estava pronto para aceitar o convite de falar na cidade vizinha de Dresden. Em 1832, Miller publicou uma série de 8 artigos em um jornal de Vermont. Antes de 1834, estava dedicando tempo integral à pregação e à escrita. Em 1836, lançou um livro, depois ampliado com uma cronologia e diagramas proféticos. De outubro de 1834 a junho de 1839, o Diário de Miller registra 800 palestras proferidas em resultado de convites diretos. À medida que pregadores de outras denominações se uniam a Miller, crescia o número de crentes. Os que participavam no movimento foram chamados de milleritas ou adventistas. Em 1840, Josué Himes lançou a revista
Signs of the Times, a primeira de uma grande série de publicações milleritas. Nesse mesmo ano, se fez uma convocação para se instalar em Boston a primeira Conferência Geral dos Cristãos que esperam o Advento. Esse encontro foi seguido de um segundo em 1841. As 200 pessoas presentes traçaram uma estratégia para distribuir literatura e pregar a mensagem do Advento entre as diversas denominações que eles representavam. No início de 1842, começaram a se realizar reuniões campais milleritas, com o objetivo de, abre aspas, despertar pecadores e purificar cristãos para proclamarem o clamor da meia-noite, ou seja, anunciar a vinda imediata de Cristo para julgar o mundo. Fecha aspas. Segundo cálculos posteriores de Miller, o movimento contava com nada menos que 200 pastores, 500 conferencistas e 50 mil crentes, oriundos das mais diferentes igrejas e comunidades religiosas. Com seus diagramas, livros, periódicos e gigantescas tendas de reuniões, os milleritas causaram um grande impacto em seus contemporâneos, que viviam nos estados do Nordeste americano. Também começaram a sofrer oposição das igrejas dominantes. Eram comuns os falatórios sobre as crenças fanáticas dos milleritas. Jornais estampavam artigos contendo mais fantasia do que verdade. Um declarou que os adventistas estavam preparando túnicas para a ascensão. O ridículo público a que os milleritas foram submetidos fez com que a maioria deles se separassem em 1843 de suas igrejas de origem. Miller havia ensinado que o mundo acabaria em algum momento do ano de 1843. No verão daquele ano, ele expressou sua frustração porque Cristo não teria vindo, mas recomendou com insistência que os crentes continuassem a esperar pela breve vinda do Senhor. Em fevereiro de 1844, um grupo de pregadores adventistas, nos quais Miller não estava incluído, chegou à compreensão de que a profecia de 2.300 anos de Daniel 8,14 só terminaria no outono de 1844. O dia exato, 22 de outubro, foi determinado pouco tempo depois. A nova data para a segunda vinda foi calculada, tomando-se como base a data para o dia da expiação judaico, no 7º mês, pelo calendário judaico caraíta, uma vez que Cristo, nessa Páscoa, foi crucificado no dia em que o cordeiro pascal era morto e voltou à vida no dia de mover o molho. Era lógico esperar que ele viesse do Santo Celestial para anunciar o início do ano no jubileu, no dia da expiação. A data de 22 de outubro demorou a ser aceita, mas com a proximidade do tempo aumentou o entusiasmo. Apesar disso, nem todos se uniram ao, abre aspas, movimento do 7º mês. Fecha aspas. O próprio Miller só admitiu que 22 de outubro de 1844 era a data correta 2 semanas antes do fatídico dia. Com solene alegria e grande expectação, os milleritas se reuniram no dia 22 de outubro de 1844 em residências e igrejas para esperar o retorno de Cristo. Que pena! Suas esperanças naufragaram. Além da decepção, tiveram que enfrentar o ridículo da parte dos escarnecedores e daqueles que apenas por temor haviam professado fé no advento. Os fiéis convictos de que o movimento fora liderado por Deus procuraram entender em que haviam errado. Após o grande desapontamento, aqueles que haviam esperado pelo advento desintegraram-se em grupos que divergiam sobre o motivo pelo qual Cristo não viera. A maioria acreditava estar certa em aplicar a profecia dos 2.300 dias à segunda vinda. Se Cristo não tinha vindo, era porque haviam se equivocado nos cálculos. Um grupo menor garantia que estavam certos, tanto no acontecimento como na cronologia. A vinda de Cristo fora um acontecimento de natureza espiritual na vida dos crentes. Esses se tornaram conhecidos como espiritualizadores, muitos dos quais se bandearam para os Shakers. Alguns marcaram novas datas para a segunda vinda, apenas para sofrer novas decepções. Outro grupo defendia a ideia de que a cronologia estava correta, mas havia esperado o acontecimento errado. Entre eles estavam os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Guilherme Miller continuou esperando pela volta de Jesus, embora admitisse que as fontes históricas e cronológicas nas quais se baseara podiam estar erradas. Em sua expectativa da breve vinda de Jesus, dissociou-se daqueles que acreditavam residir o erro mais no acontecimento do que na data, mas continuou a tratar a todos como irmãos cristãos.
não aceitou, como ocorreu com os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nova maneira de compreender o santuário celestial, o sono da morte, nem a observância do sábado. Miller morreu em 1849, ainda na esperança de um Salvador prestes a vir. Em 23 de outubro de 1844, Irã Edson e um amigo millerita saíram de casa para encorajar os que, como eles, se haviam desapontado. Enquanto atravessavam o milharal de Edson depois de uma sessão de oração, este teve um súbito de lampejo de discernimento. Os milleritas achavam que o santuário a ser purificado de pecados por ocasião da segunda vinda de Cristo era a igreja na terra. Edson compreendeu, porém, que o santuário a ser purificado não estava na terra, mas no céu. O dia 22 de outubro assinalava o início, não o fim, do antitípico dia da expiação. Jesus havia entrado no lugar santíssimo do santuário celestial para realizar uma obra especial antes de voltar à terra. Edson e seus amigos milleritas reexaminaram as escrituras sob essa perspectiva. Em 1845, Owen R. L. Crozier aperfeiçoou o ponto de vista de Edson, articulando a posição adotada posteriormente pelos adventistas do sétimo dia. O dia 22 de outubro de 1844 assinalava o início da purificação do santuário celestial e a abertura do juízo investigativo pré-advento. A segunda vinda de Cristo à Terra ainda estava no futuro. Não se marcou nenhuma data, mas o consenso era de que o visível retorno de Jesus era iminente. Depois disso, viria o milênio, durante o qual Cristo e os santos reinariam no céu no fim dos 1000 anos. A terra seria renovada e o reino estabelecido. Então percebam, irmãos, a base dessa doutrina, bem como de outras que serão apontadas posteriormente, que circundam, são limítrofes e, portanto, suportam a doutrina do juízo investigativo, elas decorrem dessa má interpretação feita por esse senhor chamado Guilherme Miller sobre Daniel 8, versículo 14. Esse versículo nos diz o seguinte: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vejam que esse verso ele pode ser dividido em duas partes. Uma primeira parte, dando conta do tempo, ou seja, de um adjetivo de tempo, até 2300 tardes e manhãs, que é uma quantidade de tempo simbólica, e uma segunda parte em que algo aconteceria após findo esse intervalo de tempo. E o santuário será purificado. Então, é importante fazermos essa separação e compreendermos que o verso ele possui duas partes, certo? Então, Guilherme Miller ele interpreta a primeira parte, 2300 tardes e manhãs, como sendo 2300 anos. Depois nós veremos de onde ele tira isso, qual é o início, qual é o fim desse período, por que ele chega na data de 22 de outubro. Eles chegam, segundo o Tratado Adventista, à data de 22 de outubro, etc. E uma outra parte, que é a parte do que aconteceria, que num primeiro momento, para Miller, seria a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para julgar, para purificar a terra, separando os eleitos dos condenados, certo? Então, os adventistas do sétimo dia, eles, diferentemente de outros adventistas da época, como o próprio Miller, e isso é o próprio tratado que admite, eles mantiveram a primeira interpretação. Eles não a cogitaram como errada. Eles a cogitaram como correta. Eles só atribuíram um erro à segunda parte, no que tange ao acontecimento. Certo? Já outros debandaram, abriram mão da ideia. Inclusive o próprio Miller, e isso é trazido no Tratado Adventista, ele cogita que as suas bases de anos, desde 1816, para chegar à conclusão acerca dos 2.300 anos, início e fim desse período, poderiam estar erradas. Ou seja, o gestor, aquele que concebeu a ideia, ao final da vida, admitiu que essa ideia poderia estar errada. Mas aquelas pessoas se apegaram e em vídeos futuros nós vamos entender por que elas se apegaram tanto a essa ideia. Certo? Então,
Me parece que, para a ordem dessa série, é primeiro importante falarmos a respeito da primeira parte, desse intervalo de tempo, dessa interpretação que foi acolhida pelos adventistas do sétimo dia e persiste até hoje, e foi rejeitada por alguns naquela época, inclusive o seu próprio conceptor, certo? Portanto, eu hei de iniciar assim, falando dos erros dessa primeira parte, e depois, o tanto quanto for necessário falar da segunda parte, falaremos. Por que eu digo tanto quanto necessário? Porque a segunda parte, ela é uma verdadeira colcha de retalhos, certo? E o santuário será purificado. Dessas poucas palavras, a igreja adventista, ela consegue fazer uma espuma tão grande, mas tão grande, que, com todo respeito, perdoe a minha expressão, chega a dar preguiça de adentrar nela. Porque, ora, uma questão de lógica. Se a primeira parte está errada, a segunda cai por terra, certo? Então vamos analisar a primeira parte e, tanto quanto possível e necessário, analisemos a segunda parte. E a segunda parte compreende o santuário celestial, primeiramente, que foi visto por Irã Edson em sua caminhada noturna em meio ao milharal. Segundo consta de outros manuais adventistas, ele olha para o céu e o céu como que se abre. E aí ele tem a visão de Jesus passando de um compartimento para outro, ao que depois se atribui a existência de um santuário celestial no céu e que Jesus, portanto, a doutrina do santuário, e que Jesus sai do lugar santo, onde ele esteve durante séculos, segundo a nossa contagem de tempo, para adentrar num outro ministério celestial, que é o de purificação do santuário e o início do juízo investigativo ou pré-advento. Eles usam termos, vão trocando os termos ao longo do tempo. Então é santuário celestial, é juízo investigativo, aí eles já correlacionam com o que eles chamam de as três mensagens angélicas, e a partir das três mensagens angélicas, eles costuram também com os mandamentos, e dentro dos mandamentos eles costuram com o sábado. Então, tudo isso está na segunda parte. É de dar preguiça, me desculpem. Eu me vejo preguiçoso. Mas, tanto quanto for possível, façamos as análises a respeito dessa colcha de retalho, em torno da parte do verso que diz: e o santuário será purificado. Certo, queridos irmãos? Então, por hoje é isso. Obrigado pela vossa atenção, a paz de Jesus e o amor de Maria.